Não há duas sem três. Que o digam João Ferreira e David Monteiro, que na Baja Oeste de Portugal arrecadaram a terceira vitória consecutiva da temporada no Campeonato de Portugal de todo o terreno. A Baja Oeste de Portugal foi a terceira etapa do calendário. Uma prova que abraça várias regiões do Oeste, mas também do Ribatejo. A cidade de Torres Vedras foi o centro operacional da prova, que contou com mais de 50 pilotos na lista de inscritos. João Dias está a fazer a primeira temporada no Campeonato de Portugal de todo o terreno, mas não é uma cara nova neste mundo. Antes de passar para os auto, fez parte do plantel dos SSV durante cerca de 7 anos. Nos SSV andávamos com carros de série, só com as medidas de segurança que a Federação das Motas obrigava. Este carro, todo o chassi é diferente, é um carro de competição, embora tenha menos potência, ganhamos em tudo o resto, e a adaptação aqui à FPAC tem sido ótima. A transição de um SSV para um T13 está a ser fácil para o piloto, que nas duas provas já discutidas arrecadou 2 primeiros lugares na categoria. A primeira prova foi tudo novo para mim, nós tivemos pouco tempo para testar com o carro. Isto também o campeonato derivado ao Covid, o ano passado as datas foram muito perto do final do ano e este foi logo no início, portanto a adaptação não foi fácil, mas aos primeiros quilómetros logo da primeira vi logo que tinha tudo para dar certo. Quem também está ainda numa fase de adaptação é Francisco Guedes, que não entrou na temporada como desejava. As 2 primeiras provas realmente correram muito mal. A primeira tive que desistir com problemas mecânicos, a segunda não fui. Refizemos o carro, viemos aqui com força para esta prova e estamos a divertir imenso. No Oeste, o piloto fez-se acompanhar de um navegador com uma vasta experiência no TT, Pedro Ré. É um descanso, para ser sincero, é um descanso. E a parte gira foi que nós efetivamente conhecemos dentro do carro. Falámos imenso ao telefone e há 4 dias ele apresentou-se no carro e apresentámos Francisco Guedes, Pedro Ré, e a química foi imediata, sentou-se no carro, fizemos um pequeno shakedown, a coisa correu logo bem. Apesar dos contratempos de início de época, Francisco Guedes está já numa fase melhor de habituação ao carro e terminou a primeira prova da temporada. Estou cada vez mais confortável. Infelizmente não fiz os quilómetros que eu gostava de ter feito até chegar aqui. A missão nesta prova é o que vamos tentar fazer, é imprimir um ritmo simpático e ir até ao fim, porque precisamos mesmo de fazer quilómetros. E como já é habitual, o primeiro dia de prova começa com a discussão do prólogo. Quase 7 km de troço, onde os pilotos põem o pé no acelerador para fazer o trajeto no menor tempo possível. Alejandro Martins bateu a concorrência e foi o mais rápido ao fazer um tempo de cerca de 4 minutos e 48 segundos. Entrou assim com o pé direito na terceira prova do ano. Ontem fizemos um bom reconhecimento, as notas estavam certas, o Zé deu tudo certinho, fizemos um prólogo limpinho e no final ganhámos e estou contente e satisfeito, mas é apenas o começo. Já João Ramos e Christian Baumgart terminaram com o mesmo tempo no cronómetro, com o desempate feito às milésimas. Acabou por ser o piloto brasileiro a levar a melhor sobre Ramos. Foi muito bom andar no mesmo ritmo do Ramos, que ele anda muito forte. E o prólogo estava muito escorregadio, muito liso, muito difícil de andar. Temos pelo menos aqui entre 10 a 15 carros de elevado nível e os tempos realmente retratam isso mesmo, a competitividade que aqui está e daí que temos feito o mesmo tempo e estamos sempre separados muito pouco uns em relação aos outros. Este prólogo particularmente era um prólogo muito estranho
de reações que poderia provocar nos carros, porque é um prólogo aberto à máquina e aí já complica um bocadinho mais as coisas. Por isso, onde ele falhou ou eu falhei, eu achava que ia fazer muito pior. No entanto, os outros também têm as mesmas dificuldades. O espanhol Luís Recuenco foi o quarto mais rápido, à frente de Tiago Reis. Altura da escolha da ordem de partida para os pilotos, com Alejandro Martins a escolher a primeira posição para arrancar para a estrada. E seguimos para a competição com o primeiro setor seletivo com cerca de 160 km. João Ramos e Filipe Palmeiro terminaram o primeiro dia na liderança da tabela classificativa. Ramos entrou ao ataque e com confiança para segurar o primeiro posto. Um setor duro, mas onde o piloto conseguiu encontrar a toada certa para bater os adversários. Havia zonas muito sinuosas entre pinhais, mas ao mesmo tempo com muitas valas, relheiras, lombas, foi muito duro mesmo. Mas consegui enquadrar muito bem, consegui encontrar o ritmo para andar nesse registro de percurso, mas de facto o carro estava com um excelente setup, deu-se muito bem, por isso foi sistematicamente a ganhar. Têm estado sempre dentro do top 10 da geral das provas anteriores. E na Baja Oeste de Portugal, João Dias e João Miranda fecharam o primeiro dia de prova no segundo lugar. O piloto da Santag Racing, que estava a correr em casa, sentiu dificuldades durante o prólogo ao sentir falta de potência no carro. Mas tudo foi ultrapassado para o setor seletivo. João Dias estava também a liderar a categoria T3. Agora nesta zona também havia ali 40 a 50 km, que é na zona da minha casa, também conhecia bem, e daí também tive a vida um pouco facilitada. Cometemos 2 ou 3 erros que nos fizeram perder algum tempo. Atrás ficaram Tiago Reis e Walter Cardoso a mais de 50 segundos do líder. Uma prova difícil para o piloto que está ainda a recuperar do acidente que sofreu na prova anterior. Mesmo assim, não baixou os braços e geriu o setor da melhor forma para chegar ao final. Posso estar contente de chegar ao fim da maneira que eu estou. Acho que já foi um objetivo. Foi muito difícil, estes primeiros quilómetros ganharmos o ritmo, depois ao quilómetro 80 sensivelmente apanhámos um piloto para passar, fizemos cerca de 20 e poucos quilómetros atrás dele, foi muito complicado e depois esta zona final tinha muitas balas, viemos a gerir porque também eu já não aguentava mais com as pancadas. O quarto posto foi ocupado pela dupla João Ferreira e David Monteiro. Um setor seletivo complicado para o piloto que lutou contra algumas dificuldades, optando também por ser cauteloso, tendo em conta o piso do troço. O piso estava muito duro, muitos buracos, muito mau piso, muito seco, mas corridas de terreno são mesmo assim, há que adaptar o ritmo. Optámos por uma gestão mais cautelosa, o terreno proporcionava muitos acidentes e muitas avarias. Estamos aqui no fim com o quarto lugar, obviamente estamos um bocadinho longe do João, que ganhou com 1 minuto e 50 de avanço, mas amanhã são 140 km, penso que tudo pode acontecer. O top 5 do primeiro dia ficou completo com a dupla espanhola Luís Recuenco e Sérgio Peinado. O piloto teve problemas mecânicos, mas nada que não conseguisse resolver. Alejandro Martins e José Marques ocuparam a 6ª posição. Depois de ter entrado bem na prova, o piloto acabou por sofrer alguns contratempos, entre furos e alguns toques na estrada. Depois da ultrapassagem de João Ramos, Alejandro Martins teve ainda de lidar com o pó deixado pelo adversário, o que também o fez perder tempo no cronómetro. O 7º lugar foi dos irmãos Alexandre e Rui Franco. Também a correr em casa, o piloto terminou o setor seletivo na 5ª posição da tabela. No entanto, foi penalizado e acabou por cair 2 posições. Nuno Tordo e João Seródio foram os 8º da geral e primeiros da categoria T8. Também ele, um piloto da casa, impôs um ritmo forte,
mas ainda assim cuidadoso para não ter problemas de maior. Terminou o primeiro dia satisfeito com a performance. Muito calor, foi um bocado de sofrer dentro do carro, o nosso ar-condicionado não existe, mas estamos aqui, estamos muito bem, o carro não aconteceu nada, foi tranquilo, não abusamos do carro, esperemos agora que o pessoal da técnica ponha o carro pronto para amanhã, que temos mais muitos quilómetros, 150 km para fazer e vão passar mesmo ao pé da minha casa, então a ver se consigo fazer uma coisa mais gira ainda. Francisco Barreto, navegado por Carlos Silva, terminou na 9ª posição. Teve um primeiro setor seletivo complicado, uma vez que partiu 2 transmissões. O problema condicionou o carro, mas também a prestação de Barreto, que procurou gerir o resto do setor da melhor forma para conseguir chegar ao final. Nuno Matos e Joel Lutas fecharam o primeiro dia na 10ª posição. Um primeiro dia desafiante que exigiu concentração do início ao fim. Rodaram sem problemas e imprimiram o ritmo que desejavam para atingir os objetivos. Na categoria T3, o segundo posto no final do primeiro dia foi ocupado pela dupla italiana David Catania e Fábio Salis. Francisco Guedes e Pedro Ré foram os terceiros mais rápidos. Entre os pilotos do T8, Michael Brown e Ivo Santos fecharam o dia na 2ª posição, à frente de Johan Sanders e Luís Bento. Alexandre Pinto e Fausto Mota foram os mais rápidos na categoria T4, no entanto acabaram por ser penalizados em 7 minutos no tempo. Assim sendo, o primeiro lugar da categoria foi ocupado pela dupla Rui e Pedro Oliveira. Filipe Barreiros e Pedro Cardoso foram terceiros. Joel Marrazes e José Motaco bateram os adversários na categoria T2 e terminaram o primeiro setor seletivo na liderança da classe, ainda que tenham levado uma penalização de 1 minuto. Seguiu-se a dupla João Franco e Pedro Inácio. João Lourenço, um estreante na prova, e Ricardo Sobral ocuparam a 3ª posição. Apaixonou-se pelo todo-terreno por causa do marido e rápido se aventurou na competição. Maria Luísa é a única mulher piloto a fazer parte da lista de inscritos do Campeonato de Portugal de todo-terreno. Prova após prova foi aprendendo e melhorando, sempre com a ajuda do marido. No entanto, são adversários na competição. Fui aprendendo com o tempo, porque na realidade quando corremos os dois e corremos um contra o outro. Corro um bocadinho ainda por instinto, pese embora obviamente ele dê-me sempre bastantes dicas, os copilotos também, ele foi o meu primeiro professor. Desde 2009, no todo-terreno, a piloto tem várias memórias marcantes, especialmente a primeira prova que fez. Estreiei-me como piloto logo no Baja Porto Alegre, em 2009. Na altura com o T2, foi uma grande diversão e gostei muito, razão pela qual continuei. Maria Luís vai fazer quase todas as provas do Campeonato Nacional e vai ainda estrear-se lá fora. Estou a reabituar-me a conduzir um carro completamente diferente daquilo que eu conduzia há 10 anos. A próxima prova, infelizmente, não vamos fazer porque vou estrear-me na minha primeira prova internacional. Vou fazer o Rally da Andaluzia para ter mais quilómetros e realmente poder tirar melhor partido deste carro, que é fantástico. A Baja Oeste de Portugal é ainda uma prova recente no calendário nacional. Este ano cumpriu a 2ª edição. Uma prova que tem uma presença de público muito grande, o que é muito bom. Um traçado sinuoso, por dentro do campo, muito bonito, é um percurso trabalhoso, muito público, muita emoção. Muito trecho de estreito, né? Tem lugares de alta, muita pedra. Mas para mim é novidade, é tudo novo. Percebes que há calor humano, há gente com as mãos no ar, muito mais que em qualquer sítio. E isso mexe muito. E chegamos ao último dia de prova com a discussão do último setor seletivo, onde João Ferreira e David Monteiro foram os mais rápidos depois de terem arrancado
da 4ª posição e feito uma grande recuperação ao longo do setor. Com a toada certa, o jovem piloto passou para a frente não só de João Ramos, como também bateu João Dias e Tiago Reis, aproveitando os azares dos adversários. João Ferreira somou assim a 3ª vitória consecutiva do ano. Sabemos que a etapa não ia ser fácil, nós atacámos desde o início, andámos um bocadinho no pó do Tiago, nós conseguimos chegar para lhe dar sentinela, depois ele furou, conseguimos passar e foi estrada aberta até ao fim, viemos a dar o máximo, tivemos também um bocadinho de sorte que o João Ramos furou no fim, mas as corridas são mesmo assim, portanto estamos obviamente contentes aqui com mais uma vitória. Quem também teve uma grande exibição foi a dupla João Dias e João Miranda, ao terminar dentro do top 3 da Baja Oeste de Portugal. O piloto arrecadou também a 3ª vitória do ano na categoria T3, mostrando-se também imbatível. Um fim de semana feliz para o piloto que subiu pela primeira vez ao pódio geral. Fazia-se sentir muito pole na zona da A1 em Alenquer, rapidamente me cheguei ao João Ramos, cerca do quilómetro 50 já estava mesmo no pódio dele, tive 2 ou 3 saídas de estrada. Mas infelizmente as organizações não percebem que no dia destes os 200 metros entre stelas não é o suficiente. O pó e um diferencial a partir de 40 km do fio roubou-nos a liderança da corrida, mas estou contente. Tiago Reis e Walter Cardoso subiram ao último degrau do pódio. Sem o andamento a que já habituou o público, uma vez que ainda não se encontra a 100% fisicamente, o piloto procurou fazer o melhor que conseguiu e imprimir o ritmo certo para terminar num bom lugar da tabela. Seguiram-se João Ramos e Filipe Palmeiro, que foram penalizados em 5 minutos no cronómetro por não levar uma roda suplente no carro. O piloto, que terminou o primeiro dia na liderança, viu-se a braços com 2 furos durante o último setor seletivo e ainda uma saída de estrada. Contratempos que o fizeram perder tempo, ainda que tenha imposto o ritmo certo para ser o segundo mais rápido. Contudo, com a penalização, Ramos caiu 3 lugares na tabela classificativa geral. Ao volante do Mini JCW Rally, Luís Recuenco e Sérgio Peinado foram novamente os quintos da tabela geral. Um fim de semana duro para o piloto. Que esta prueba ayer fue muy difícil, muy dura, pero es que hoy es casi más dura que ayer. Son 20 kilómetros, 25 kilómetros menos que ayer, pero los caminos durísimos, velocidades muy cortas, tramos rectas muy cortitas, mucha curva, muy estrecho. La verdad es que es una prueba de mucho físico. Alejandro Martins e José Marques repetiram a 6ª posição. Um segundo dia também difícil para o piloto, que voltou a furar e a perder tempo no cronómetro. 7º lugar para a dupla Francisco Barreto e Carlos Silva. Depois dos azares do dia anterior, o segundo dia de prova foi mais tranquilo para o piloto, que conseguiu levar a Ford Ranger até ao final, sem problemas. Atrás ficou Nuno Tordo e João Seródio, primeiros dos T8. Um fim de semana que para o piloto foi perfeito e que contou com os amigos a apoiar, uma vez que estava à porta de casa. Com este resultado, o Tordo consolida a liderança na categoria. Foi um dia excelente, claro que para nós. O nosso interesse é mesmo no campeonato T8, sendo que um nono à geral, para mim, dentro do parque automóvel que aqui está, com o tipo de carro que nós andamos, é só a cereja em cima do bolo. Alexandre Pinto e Fausto Mota foram os nonos da geral. Um segundo dia de prova melhor que o primeiro, já que no dia anterior o jovem piloto teve alguns azares. Terminou satisfeito com a classificação na tabela geral, mas também com o primeiro lugar na categoria T4. Foi muito melhor que ontem, porque não tivemos o tal pneu rebentado como ontem. Andámos no pó mais que ontem andámos, mas conseguimos passar os concorrentes. Passámos 3, 4 carros em pista. Penso que estamos no top 10, estamos à frente da categoria e foi muito positivo, adorei o que trouxe. O top 10 da Baja Oeste de Portugal ficou completo com Michael Brown e Ivo Santos, segundo os classificados, entre os T8. I only would say, check the car, look at the car, and then you know it was very, very hard. But we made it. And thanks for a good team, Bea Kappa, thanks for my co-driver, because without them I couldn't have made it. And the car was fantastic. Johan Sanders e Luís Bento terminaram na 3ª posição dos T8, uma prova onde o piloto se estreou no pódio com a Nissan It was very top. It is a very nice ambiente here. It's
really nice. It's incredible. You have so much kilometer in one line without, almost no roads. It's really tough. Na categoria T4, o pódio ficou completo com Rui e Pedro Oliveira, à frente de Filipe Barreiros e Pedro Cardoso. A prova correu bem. Ontem entramos com ritmo mais forte para tentar ver como é que nos encontrávamos, porque vimos o Dakar e até lá ainda não tínhamos feito mais nenhuma corrida. E hoje optamos por numa toada mais calma, para levar o carro até ao fim. Ontem perdemos, tivemos ali um percalço e recebemos 11 minutos de penalização, portanto tudo acumulado. Tínhamos tentado um bocadinho melhor, o objetivo não era naturalmente terceiro, nós estávamos em primeiro do campeonato e era manter o primeiro do campeonato. Acho que conseguimos, portanto eu não posso dizer que correu tudo lindamente. Chegamos ao fim, ainda com um furo, perdemos tempo. Entre os T3, Francisco Guedes e Pedro Ré asseguraram a segunda posição. David Catania e Fábio Salles foram os terceiros da categoria. Foi duro, arrancámos ontem, tivemos mais uma vez um pequeno fusível, uma peça de 20 cêntimos, queimou e até descobrimos o que é que se passava, perdemos uma hora. Tivemos que arranjar o carro na pista, voltámos à prova, o que foi bom, que terminámos dentro do tempo. Hoje arrancámos muito atrás, foi uma prova muito dura, sempre atrás de concorrentes que demoraram muito tempo a ultrapassar, porque eram zonas muito fechadas com eucaliptais, foi muito duro. Apanhámos muito pó, mas o objetivo foi cumprido, fazer quilómetros, acabar a prova, divertimos-nos, e eu acho que isso foi o mais importante. It's a very wonderful experience. It's a very strong rally. For us, it's the first time in Real Bahia with many kilometers of special stage. We come from a rally. Joel Marrazes e José Motaco venceram entre os T2 e conseguiram a primeira vitória da temporada. Tentámos fazer uma prova mais limpa possível e correu-nos bem, uma prova bastante dura agora nesta parte final, também o físico já não estava, com o calor estava difícil para nós. O segundo lugar da categoria foi ocupado por João Franco e Pedro Inácio, já a dupla João Lourenço e Ricardo Sobral fecharam o top 3. A 60 km do fim arrebentou um tubo de travão e tivemos que vir a gerir completamente até ao fim para chegar cá e somar mais 20 pontos para o campeonato. Apesar de estar com um automóvel que não supera muito bem os obstáculos de todo o terreno, acabámos por conseguir completar uma baja que eu interpreto como muito dura para este tipo de carros. É com agrado, como já referi, que acolhemos e que nos associamos e esperemos voltar a contar com estas iniciativas nas futuras edições. É uma forma de nós mostrarmos às pessoas lá que são aficionadas deste desporto e mostrar ao mundo as potencialidades do Concelho da Zambuja, onde desde a Alzíria até outras zonas tão fantásticas que nós temos para o turismo de natureza, para o turismo automóvel, para tantas outras coisas. Com todo este envolvimento, tanto de motas como de carros nos campeonatos nacionais, faz com que esse aproveitamento desportivo dê a conhecer os vários territórios do Oeste. Isso é fundamental para nós. É um balanço positivo, no final de tudo. Foi muito gostoso chegar até aqui. Esta é uma organização que não está habituada a tantas dificuldades. Esta baja TT do Oeste foi difícil chegar até ao fim, porque algumas alterações em nível de controle de corrida não estão diretamente ligadas à escuderia, mas nós temos que dar a cara por elas e por isso não correu tão bem como nós esperaríamos. O Campeonato de Portugal de todo o terreno AM48 segue agora até à Baja de Lolé, a 27, 28 e 29 de maio. Até lá!
Kia, movement that inspires.